Galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim aqui para gravar um vídeo novo para você. Bom, gente, tô um pouquinho sumida, né? Já tem algum tempo aí que eu não gravo, mas graças a Deus a gente tem trabalhado bastante e por esse motivo, né, a gente soltou vídeos mais curtos a fim de não deixar vocês sem material, mas também tentando me dar um pouquinho mais de espaço para poder conversar diretamente com os nossos clientes e tudo mais, tá bom? Galera, hoje eu quero falar com vocês sobre as novas regras, né? A gente vai falar exatamente sobre cidadania judicial para 2022. Bom, não sei se vocês chegaram a ver o meu último vídeo, né, que eu soltei aqui no canal, falando aí sobre as novas regras que foram publicadas no dia 25 de novembro, agora de 2021, né, onde o Tribunal de Roma, ou melhor, onde o Ministério da Justiça deixa claro que a partir de julho de 2022 teremos aí a grande mudança onde cada tribunal de cada província vai julgar o seu próprio processo. Bom, primeiro eu quero começar explicando para vocês que todo processo para ser feito judicialmente, primeiro ele tem que se enquadrar ou na regra do processo materno ou precisa enquadrar na espera, né, das longas esperas nas filas dos consulados, tá? Então, basicamente, temos dois modelos de processos que podem ser feitos por meio judicial. O materno, quando se enquadra na lei de 1948, né, relacionado às mulheres, e o paterno, quando se enquadra ali na espera, nas longas esperas na fila dos consulados, tá? Bom, diante dessas duas situações, a gente pode usar o tribunal para solicitar, né, o reconhecimento da cidadania italiana. O processo materno ele está embasado na Constituição de 1948, né, e essa é a argumentação. Já o processo paterno ele está embasado nas longas filas dos consulados. Muitas vezes a gente recebe aqui clientes que nos perguntam se é necessário estar na fila há mais de 2 anos para poder ingressar com esse processo. Bom, a resposta para essa pergunta é não. Você pode entrar na fila agora, né? E, a partir daí, já ingressar com o seu processo via tribunal. Ah, mas não precisa estar na fila há mais de 2 anos, né? Não é essa a lei que diz que a cidadania tem que ser reconhecida em menor tempo? Bom, quando a gente entra na fila de qualquer consulado, caso você não saiba, essa informação é importante, a gente já consegue fazer um cálculo de quanto tempo vai acontecer aquela espera. Como é que a gente faz esse cálculo? Nós fazemos a conta de quantas pessoas são chamadas por ano. E aí, automaticamente, a gente consegue provar que a cidadania vai levar 10, 15, 18 anos, tá? Então, essa é a argumentação para quem, né, entra num processo, que faz o processo via tribunal, que a gente chama de processos contra as filas, né? A argumentação é explícita, dizendo que as filas vão levar absurdamente 10, 12, 15, 18 anos, e por esse motivo a gente pede para que o tribunal faça esse julgamento de maneira mais rápida, tá? Então, importante dizer que mesmo com essas novas regras, vai ser possível a gente fazer cidadania judicial nos dois formatos, ok? Legal. Bom, agora eu quero falar, propriamente dito, das novas regras. De repente você não viu meu vídeo, eu vou explicar. A partir de quem ingressar no tribunal, né, do mês de julho de 2022, cada província, né, província, gente, aqui na Itália é como se fosse um estado, tá? Então, por exemplo, a província da Lombardia, né? Vamos supor que o seu italiano tenha nascido na província da Lombardia, a cidade dele seja referente à província da Lombardia. Quem vai julgar o seu processo é a província da Lombardia, tá? Vamos dizer que você tenha nascido na província da Toscana. Quem vai julgar é o Tribunal da Toscana, tá? Então, a gente entende que por esse motivo as filas vão diminuir absurdamente, né? Entendemos sim que é possível ter julgamentos com tempo recorde, tá? E claro, não podemos dizer esse tempo, mas a gente imagina que vai ter uma redução de pelo menos 50% do tempo de espera para os julgamentos, tá bom? E isso é maravilhoso. Portanto,
Nós aqui da Simonato fazemos o processo de maneira bem coesa. E para a gente é de suma importância que sua pasta esteja perfeitamente retificada. Porque a gente sabe que a falta da retificação é problema, tá? E devido a essa falta de retificação, os juízes conseguem ter argumento para improceder o processo, tá? Ou seja, para negar o seu pedido. Tirando isso como base e como requisito aqui da Simonato, a gente faz o quê? A gente sempre retifica os documentos dos clientes, tá? Então, com a gente, se você deseja fazer com a Simonato, você vai ter que entender que a gente vai ter que retificar a sua pasta, tá? Ah, mas e se não precisar? Gente, a gente tem expertise aqui de 7 anos de empresa, né? E a gente sabe que 99,99% dos processos precisam de retificação, tá? Essa retificação, às vezes, ela é muito mais extensa do que o próprio cliente imagina. Então, somente uma análise clínica, né, uma análise técnica desses documentos, vão poder dizer se de fato precisa ou não a retificação. Mas a gente tem expertise e sabemos que 99,99% dos processos requerem a retificação, ok? Então, quando você contrata a Simonato, a gente faz todo o processo, do início ao final com a Simonato, sem terceirização, tá? Você vai estar sempre aqui junto com a Simonato, para poder fazer o seu processo. A gente vai fazer a análise, a retificação, a reemissão, a tradução, o apostilamento e a sua ação em Roma, tá? Essa parte de montagem da pasta que a gente chama, que é a fase Brasil, onde a gente faz todos esses passos que eu elenquei agora, ela leva em média de 5 a 7 meses. Portanto, perceba que se você der entrada agora no seu processo com a Simonato, a sua pasta vai estar fresquinha e pronta para a gente ingressar com você já diante dessas novas regras em 2022. O que dá para você a tranquilidade de que o seu processo vai ser logo julgado, né? Ou seja, com certeza o seu processo vai ter aí um resultado, uma sentença em tempo recorde, ok? Então, é bastante importante que a gente fale isso para vocês entenderem que não é simples, né? O processo de cidadania, ele não é uma coisa simples, tá? É um processo que requer vários passos. Por isso, é um processo caro, é um processo que, se não for bem feito, o resultado não vai chegar naquilo que você deseja, tá? Nós aqui da Simonato temos como premissa que não basta você me contratar, eu quero que você me contrate, que você saia com o seu processo procedente. E por isso, nós temos um grau de exigência um tanto quanto maior do que a maioria das empresas que estão ali no mercado, que muitas vezes não se preocupam com o resultado do seu processo, tá? Então, conosco, sim, temos alguns graus de exigências um tanto mais elevados, mas também temos a garantia de dizer que hoje, em pleno 15 de dezembro de 2021, são 100% de processos julgados positivos, tá? Aqui com a Simonato. E temos mais de 360 processos julgados, ok? Bom, a partir dessas informações que eu já dei para vocês, eu também queria falar que muitas vezes aí algumas empresas podem vir dizer para vocês: ah, mas agora os tribunais vão ser separados e aí cada tribunal vai ter ali seu formato de julgamento e tudo mais. Porém, uma coisa muito importante é dizer para vocês, gente, que a jurisprudência, né, a tal jurisprudência a qual a gente, né, se embasa tanto, né, e ela é base para que a gente consiga sempre as nossas vitórias, ela é nacional. O que é que significa isso? Eu posso alegar em qualquer tribunal de qualquer província que essa ação, né, que a sua ação já teve um julgamento similar, tá? Ou seja, a jurisprudência é nacional e isso nos dá a segurança em continuar dizendo que, sim, vamos ter centenas de milhares de processos julgados procedentes. Eu não tenho a menor dúvida disso. E a Simonato trabalha justamente para isso, para proceder o seu processo, tá? Bom, uma coisa importante de dizer é que quando a gente acessa o aplicativo do tribunal, né, ou aplicativo da Justiça Italiana, nós temos ali, nós segmentamos sempre no Tribunal de Roma, porque anteriormente, né, tudo era julgado no Tribunal de Roma, tá? E a partir de agora, né, ou melhor, a partir de 2022, tá? Nós vamos ter que mudar um formato de acesso a esse aplicativo, tá? E lá nós vamos selecionar a província referente ao seu processo para poder fazer o acompanhamento. Ou seja, o acompanhamento do processo via aplicativo vai continuar normalmente. Além disso, a Simonato sempre vai te dar updates referente ao seu processo.
Porém, esse acompanhamento em tempo real vai continuar sendo permitido, mesmo, né, diante dessas mudanças de regras, tá? Então, é possível, através do aplicativo do tribunal, fazer o acompanhamento em tempo real também do seu processo, tá? A diferença é que vamos selecionar os tribunais específicos de cada um de vocês. Como que vai ser feito essa sequência ali de seleção, tá? Então, assim como eu expliquei antes, o processo, ou melhor, a província é como se fosse o nosso estado. Então, cada cidade que responde àquela província vai ser julgado no tribunal referência, tá bom? Não sei se tinha deixado isso claro, mas achei importante voltar para vocês poderem entender, né? Então, província X julga processo daquela cidade, né, que faz parte daquela província, né? Então, a cidade do antenato é que vai definir a província aonde o seu processo vai ser julgado, tá bom? Acho que isso é bastante importante também de elencar para vocês terem essa ideia de como é que a coisa vai acontecer, tá? O tribunal determinou o prazo ali de 6 meses, aproximadamente, um pouco mais, justamente para poder fazer com que os tribunais das províncias se adaptem, né, e se organizem para poder fazer o julgamento dessas ações, né? Nós sabemos que regiões, por exemplo, do Vêneto, vão ser regiões que vão ter um pouco mais de processo. Por quê? Porque teve um número maior de imigração, né? Por esse motivo, com certeza o tribunal vai ser um tribunal que vai ter um volume um pouco maior, tá? Mas mesmo assim, gente, eu costumo dizer o seguinte: no Tribunal de Roma, a gente já tem uma fila que caminha aí há longos anos, né? Então foi tendo ali uma demanda gigantesca. Agora, imagine vocês que nós estamos com os demais tribunais tudo zerado com relação a esse tipo de processo. Então a gente vai estar com uma filinha bem modesta, ou melhor, com 0 fila, né? E vai começar a iniciar essas filas. Então, se você tem interesse da sua cidadania, o momento é agora, né? Faça de tudo que você puder para poder fazer o seu investimento nesse momento. Por quê? Porque você vai ter o privilégio de entrar primeiro na fila, tá? E como nós temos a jurisprudência nacional, nós estamos tranquilos com relação a esses julgamentos, né? Porque a gente pode usufruir desse benefício e desse direito que nós adquirimos, né, com o decorrer do tempo nos julgamentos dos demais processos no Tribunal de Roma, tá bom? Então, acho que basicamente é isso que eu queria falar para você, tá? Queria contar essa novidade e elencar alguns pontos para que vocês tivessem ali a certeza de como é que isso vai se transcorrer, né? Com certeza, no início, vamos ter algumas demandas diferenciadas, tá? Porque eles ainda estão se organizando, mas a partir do momento que tudo isso engrenar, nós vamos ter aí a redução espontânea, né, e a redução significativa na fila, né? O que vai gerar para vocês aí julgamentos de ações com tempo recorde e centenas de milhares de cidadanias concedidas, né, de direito adquirido que nós já temos em tempo muito mais reduzidos e sem a necessidade de ter que ficar morando na Itália para poder fazer o processo administrativo. Então, galera, só benefício. Cidadania Judicial 2022, maravilha, não poderia ter notícia melhor. Estamos aqui muito tranquilos. Estamos de portas abertas, se você precisar. Eu vou ficar no Brasil por um período, então se você quiser passar por aqui, tem que agendar o horário para conversar comigo, mas estamos aqui na nossa sede própria, na Avenida Liberdade, número 1000, sala 1407. Se você precisar fazer a sua cidadania, conte com a Simonato, a cidadania preto no branco, um bacione.